Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje vamos tratar novamente sobre Gálatas 4 e sobre a descendência da carne. Será que a descendência da carne, a descendência carnal de Abraão, sendo ela apenas descendência carnal, ela pode ser salva? Será que existe uma promessa, por mais que as pessoas não venham a crer, elas recebam a vida eterna? Bom, Gálatas 4, a partir ali do verso 21, Paulo vai trazer uma alegoria sobre as duas mulheres de Abraão. E ele vai dizer que a primeira mulher, Sara, ela era estéril e recebeu uma promessa de ter um filho. E ele também vai dizer que Agar era outra mulher, né? Que também teve um filho, mas um filho segundo a vontade carnal de Abraão. E quando Paulo chega no verso 28, Paulo vai dizer o seguinte: vós, porém, vós quem, igreja formada de judeus convertidos e gentios convertidos, vós. Porém, outrora, aliás, vós, filhos da promessa, como Isaac, nós, igreja, judeus crentes e gentios crentes em Jesus Cristo, como o descendente de Abraão, somos agora como Isaac. Por que nós somos como Isaac? Porque assim, quando Jesus Cristo, na sua pré-encarnação, no capítulo 18 de Gênesis, ele vai até Abraão. E ele lança uma palavra e diz: daqui a um ano virei e Sara terá um filho. Foi através da palavra que sai da boca do filho que Isaac iria nascer, iria ser gerado. Então, assim como Isaac foi gerado por uma promessa que sai da boca do Filho de Deus, assim nós, pela pregação do Evangelho, somos gerados novamente, segundo Isaac, segundo uma promessa do Evangelho, sendo nós filhos de Abraão, independente de qual nação seja você. Então vamos lá. Verso 29 diz: como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que era nascido segundo o Espírito, também assim ocorre agora. Ou seja, assim como Ismael perseguia Isaac, assim como Esaú perseguiu Jacó, também acontece nesse tempo e até os dias de hoje. Verso 30 diz: contudo, o que diz a Escritura? Lance fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O filho da livre não pode herdar junto com o filho da escrava. Isto é, os judeus que permanecem hoje, por meio da primeira aliança, negando Jesus Cristo como Messias, perecerão. Eles vão ser apartados da herança. Não tem para onde correr. Quem está falando isso é a Escritura. Assim como Agar foi retirada, ela foi mandada para os desertos. E indo para onde? Para o Egito com seu filho. Então, assim como Agar e Ismael são retirados para dar lugar a Sara e Isaac, assim também vai acontecer com a Jerusalém que existe hoje. Ela passará. Agora vamos aos textos dos profetas, onde diz que Jerusalém vai ser reconstruída, vai ser reedificada, porque parece que certas pessoas não estão lendo a Escritura que eles mesmos têm na mão. Vamos começar aqui por Isaías. Olha o que é que o profeta Isaías, no capítulo 49, diz, falando sobre o Messias que vem para reunir estes que estão perdidos. Isaías 49, verso 6 diz o seguinte: para mim é pouco que você seja o meu servo, falando do Messias. Ele vai dizer: para restaurar as tribos de Jacó e para trazer de volta o remanescente de Israel. Eu também te dei como luz para as nações, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Então, um serviço do Messias é reunir os perdidos de Israel e de Judá, das duas casas, e também unir todos os gentios nele. Então, após vinda do Messias, ele começa a fazer a nova composição dos homens. Que nova composição é essa? Os homens segundo a sua imagem, através de um novo nascimento. Então, aquele que está debaixo da antiga aliança, ele tem que crer em Cristo e agora ele vai ser gerado novamente, segundo não a imagem do Adão desse mundo, mas o Adão celestial. E ele vai dizer no verso 8, diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Te guardei para ser mediador da aliança do povo. Então este servo é o que? Mediador da aliança. Olha agora, para restaurares a terra e para repartir as heranças assoladas. Então as heranças que foram dadas aos israelitas lá no tempo de Josué, quando eles entraram na Terra Prometida, foram perdidas através dos cativeiros. E quem vai retornar essas terras à mão deles, dos israelitas, será quem? O Messias.
É ele quem restaura a terra de Israel. É ele quem reparte a herança. Então, vejam bem, o profeta Isaías está tirando o povo resgatado e retornando ele à sua própria terra. E dando a herança que tinha sido dada a Abraão, para que agora eles tenham uma herança perpétua. Então, olha só que interessante. Será que isso está falando de uma Jerusalém dessa terra? Será que está falando de um povo carnal? Porque aqui é dito que tanto os judeus quanto os gentios são reunidos através desse Messias. E os gentios vão também receber herança na mesma terra junto com os judeus, que creem. Aí é dito, né? Para dizer aos presos saiam, aos que estão em trevas apareçam, eles pastarão nos caminhos e nos altos desnudos terão seu pasto. Eles não terão fome nem sede, o sol não os afligirá. Olha só, porque o que deles se compadece, isto é, o Messias, os guiará e os conduzirá ao manancial de águas. Então perceba que aqui é aplicado algo sobre a Nova Jerusalém, que não terão mais fome nem sede, desde o capítulo 7 ao capítulo 21. E o profeta Isaías vai trazer novamente isso no capítulo 65 e no capítulo 66. Então é através do Messias que a herança do povo é restaurada, não segundo a imagem de Ismael, dos que não creem, dos que não são gerados pela palavra, mas segundo a imagem de Isaac. E é dito também, eu transformarei os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão. Estes quem? Estes que são chamados de os restantes de Jacó e os restaurados de Israel e os gentios. Olha só, virão de longe, aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra do sul. Isto é, de Sinim. Então, aqui acontece o arrebatamento. É através desse retorno à terra prometida, assim como houve o cativeiro babilônico. Que quando o povo retornou para a sua herança, aquilo já apontava muito para algo muito maior, através de quê? Da ressurreição. É através da ressurreição que todos os gentios, todos os judeus e todos os perdidos de Israel que creram no Messias, claro, e que estão também debaixo de uma fé da antiga aliança, eles vão ter a sua herança restaurada. Agora, olha que interessante. No verso 14 diz, mas Sião ainda diz, ou seja, o povo ainda que recebendo essa promessa de Isaías, ainda diz, o Senhor me desamparou e o Senhor se esqueceu de mim. E aqui vem aquele texto célebre que diz, acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Falando para quem? Para Sião. E ele diz, eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. E os teus muros, muros de quem? Muros de quem? Jerusalém. Estão continuamente perante mim. Então agora Deus começa a falar do povo como cidade. E a cidade sempre sendo o povo. Então quando ele fala de Sião, ele está falando de Jerusalém. Mas não é uma Jerusalém dessa terra. Não é uma Jerusalém que vai ser destruída pela grande tribulação. Não. Ele diz, os teus filhos. Que filhos? Aqueles que vêm do norte, do sul, do ocidente, do oriente, e que são também nações, judeus e israelitas. Todos esses que creem. E diz, verso 17, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os seus destruidores e os seus assoladores se retiram no meio de ti. Então, quando Cristo voltar e repartir as heranças, ele vai tirar todos os que estão subjugando Jerusalém nesse momento. Porque Jerusalém está espalhado entre os 4 cantos da terra. Por isso que as 2 testemunhas pregam em Jerusalém e as testemunhas são mortas. E como é que todo mundo vê? Porque elas representam todo mundo. Jerusalém foi espalhada nos 4 cantos da terra para ser reunida e reedificada na herança de Abraão. E é dito, levanta os teus olhos ao redor e veja. Olha todos estes que vêm se ajuntando a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que você vai se vestir. Você, Jerusalém, vai se vestir como de um ornamento e deles se cingirá como uma noiva. Olha só, estes filhos que estão vindo para Jerusalém vestirão ela como uma noiva. É ou não é o que diz Apocalipse 19? É ou não é o que diz Apocalipse 21, chamando a própria Nova Jerusalém de esposa do Cordeiro? Porque agora os filhos e a mãe se tornam um pela glória do Espírito Santo. Assim como o homem recebeu o Espírito Santo pela ressurreição de Cristo, e esse Espírito de glória habitou dentro do homem, é o mesmo Espírito que inunda os céus. E agora, o templo que existe nos céus, pela ressurreição, vai haver uma união com os filhos dela, que foram gerados dela, gerados do alto. E é dito no verso 19, pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, olha só, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os seus moradores, e os que devoraram
te devoraram estarão longe de ti. Isso aqui é tremendo, porque está mostrando que Jerusalém está sendo ampliada, e confirma o que Isaías 54 vai dizer, e Paulo vai citar, porque é dito, canta alegremente ao estéreo, tu que não deste a luz, exulta e alegre com alegre canto e exclama, tu que não tiveste de parto, porque mais são os filhos da solitária, isto é, de Agar, do que os filhos da casada, isto é, Sara. Alargue o espaço da tua tenda, ou seja, se amplie, estenda o teu todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque tu transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações e fará com que sejam povoados as cidades assoladas. Então você percebe que Isaías começa a falar de uma Jerusalém daquele momento que está destruída. Mas quando o povo voltasse do cativeiro, que era uma figura da ressurreição, eles agora iriam ter uma reedificação da cidade. Só que essa reedificação da cidade não é de uma cidade desse mundo, mas é da própria dos céus. Porque a cidade fala dos homens. E é quando o homem é destruído, é como se as cidades fossem destruídas. O povo que crê em Cristo. E esse povo é feito à imagem da Jerusalém dos céus. Então, quando o anticristo começa a destruir o povo que crê, isto é, começa a destruir a cidade. E quando essa cidade levanta, ela levanta por meio da ressurreição. Por isso que Isaías 60, complementando essa citação, diz, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha só que interessante. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Olha só que interessante. Jerusalém sendo levantada das suas ruínas. Através de quê? Da ressurreição. Então, olha só que interessante. Vamos para mais um texto de Jeremias 31, falando sobre a nova aliança e falando sobre a restauração de Jerusalém. Jeremias 31, a partir do verso 20, que diz, não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, porque tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Comove-me o meu coração e deveras me compadecerei dele. Ou seja, Deus está dizendo que vai se compadecer de Efraim. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde você passa. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Então perceba, quando Deus está restaurando o povo, ele não restaura o povo para uma cidade terrena. Porque da mesma forma que Deus está restaurando o povo através da ressurreição, é feito a imagem da Jerusalém que está no alto. Aí diz o verso 22, até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão estas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu restaurar a sua sorte, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Isto aqui está falando da Nova Jerusalém. É a Jerusalém do alto que é restaurada. Restaurada por quê? Por que ela é restaurada? Porque quando os homens morrem, mais uma vez eu digo, quando os homens são destruídos, é como se a Jerusalém de cima estivesse sendo destruída. Estivesse, é uma figura. É uma figura. Ela é inabalável, como diz o escritor de Hebreus. Ela é inabalável. Mas os homens são feitos à imagem dela. É assim quando Deus olha para os homens, chama eles de edifício. Edifício segundo a imagem de sua mãe. E é dito 24, verso 24, nela, aonde? Jerusalém. Habitará Judá e todas as cidades juntamente, como também os lavradores que pastoreiam os rebanhos, porque eu satisfiz a alma que estava cansada e eu saciei toda a alma desfalecida. Nisto eu despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim, porque eis que vem dias em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir. Assim também velarei eles para edificar e para plantá-los. Então você percebe que ele começa a falar de uma edificação de uma cidade, das cidades de Judá, como de um povo, com semente de homens e de animais. E ele diz, naqueles dias, já não se dirá, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. E no verso 31 diz aquele texto célebre sobre a nova aliança, que diz, eis que vem dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E só para ficar fechado com chave de ouro, Êxodo 15, no verso 17.
Tu os introduzirás e os plantarás, esse povo que sai do Egito, no monte da tua herança. Qual é o monte da herança que Hebreus fala? Monte Sião. Qual é o texto que nós acabamos de ler? Tudo falando sobre o Monte Sião e Jerusalém. Eles vão no monte da tua herança, no lugar que tu aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, e o Senhor reinará por todo o sempre. Então esse povo canta um cântico profético quando sai do Mar Vermelho para a salvação. E esse povo canta essa questão apontando para o último povo, o povo da ressurreição que vai ser reunido do primeiro Adão, desde o primeiro Adão até o último homem que nasceu. E eles vão ser introduzidos no monte da herança, nos céus. E eles também vão ser plantados lá, na habitação, no santuário, no templo do Senhor. Que é aonde? O templo do Senhor é um templo aqui da terra? De forma nenhuma. O templo em que o Senhor habita, se é que há de alguma forma a habitação de Deus em algum templo, é a Nova Jerusalém. O templo é a cidade que há nos céus. Então, meus irmãos, cuidado com essas falácias de que pessoas, mesmo permanecendo na carne, sem crer em Cristo, vão receber uma herança junto com os filhos de Abraão, segundo a fé. Porque a Escritura diz que, se Deus quiser, pode suscitar filhos de Abraão até nas pedras. Um grande abraço.